Galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os trabalhos nesse domingão falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada curtinha, né? Foram apenas 4 jogos, então vamos aqui sem perder muito tempo, porque domingão é dia de você ficar com a família, dia de você fazer aquele churrascão e tendo ainda a Copa do Mundo, meu amigo. É pra assistir jogo o dia inteiro, comendo carne, enchendo a barriga, é dia de engordar. Então vamos aqui sem enrolação, vamos iniciar aqui a análise da rodada de ontem. Antes, rapidão, cara, deixa o seu like e se inscreve no canal sem pensar, já faz isso agora, que aí a gente já inicia muito bem esse domingo. Ó, vamos começar falando da vitória do Toronto Raptors pra cima do Dallas Mavericks. Raptors venceu por 105-100 num jogo, velho, onde ficou muito nítido como o Dallas depende do Luka e como o Toronto é muito forte como coletivo. É impressionante como a equipe do Raptors é homogênea. Vamos lá. Primeiro período começou com o Dallas conseguindo uma boa movimentação de bola, conseguindo trabalhar bem no perímetro. O time chutou 5 de 12 na bola de 3, foi muito bem. Spencer Dinwiddie teve 9 pontos, foi o grande destaque desse início de jogo. E o Dallas venceu o primeiro período por 29-24. No segundo período, aí né, o Raptors começou a dominar o jogo, né? Toronto teve uma ótima defesa, conseguiu forçar turnover, capitalizou em cima dos turnovers, foram 6 turnovers forçados. Coletivo do Raptors foi muito bem, o time distribuiu bem o jogo. Gary Trent Jr. trabalhou muito bem na média distância, explorando, né, essa que é uma das fraquezas da defesa do Dallas. Essa defesa de média distância é algo que castiga demais o Dallas Mavericks, e o Toronto explorou muito bem isso e foi pro intervalo vencendo. Na volta do intervalo, Raptors seguiu na mesma pegada, seguiu sendo agressivo na defesa, seguiu atacando a média distância, atacando o garrafão. E o Dallas, cara, acabou tendo como única resposta dar a bola na mão do Luka e rezar para ele fazer alguma coisa. Basicamente foi isso. Luka conseguiu 7 pontos no terceiro período, só que o Toronto foi muito superior. Fred VanVleet teve o seu melhor momento no jogo, foram 8 pontos para ele. Odiano Anunoby, cara, muito bem nas infiltrações, conseguiu também 8 pontos. E o Toronto conseguiu abrir vantagem para o quarto período. No quarto período, o Dallas voltou, sabe, com intensidade diferente. Os 5 minutos iniciais desse quarto período foram totalmente do Dallas, tá? O Dallas foi muito bem, conseguiu virar o jogo faltando cerca de 3 minutos para terminar, só que rapidamente o Toronto se fechou na defesa, atacou bem em transição, conseguiu abrir 3 pontos de vantagem, faltando cerca de 35 segundos para terminar o jogo. E na última posse, onde o Dallas poderia empatar o jogo, faltou trabalho de equipe, porque é o seguinte, o Luka tava com a bola, muito provavelmente o Luka faria o último arremesso, só que o Toronto foi muito esperto e dobrou pra cima do Luka. O Luka teve que passar a bola, e aí, meu amigo, quando a bola sai da mão do Luka em momentos de pressão, costuma dar errado, e deu. O Dallas não conseguiu movimentar bem a bola, o Spencer Dinwiddie acabou dando um passe muito burro, Toronto roubou, e aí queimou o restante do cronômetro e saiu com a sua 10ª vitória na temporada, enquanto o Dallas saiu com a sua 9ª derrota. Luka Doncic teve uma performance maravilhosa, 24 pontos, 7 rebotes, 9 assistências, mas faltou companheiros, né? Faltou equipe pro Luka Doncic, enquanto o Raptors trabalhou muito bem em conjunto. Fred VanVleet teve 26 pontos, Odiano Anunoby teve 26 pontos também, com 9 rebotes, e o Chris Boucher meteu 22 pontos e 13 rebotes. Coletivo sempre vence do individual, galera. Não tem como. O individual vai decidir em alguns momentos, mas no longo prazo, o coletivo vence. E esse jogo, pra mim, deixou isso muito bem claro, como o coletivo do Raptors venceu o Luka Doncic, porque o restante do Dallas ajudou somente em momentos específicos e quando mais precisou, acabou falhando. Houston Rockets teve a sua segunda vitória seguida agora contra o Oklahoma City Thunder, venceu por 118-105. O Houston vinha de vitória contra o Atlanta Hawks e venceu novamente o Thunder, num jogo onde o Houston decidiu no primeiro tempo, cara. O primeiro tempo o Houston meteu 65-44 e o restante do jogo serviu somente para confirmar, né, a ótima atuação que a equipe do Houston Rockets fez, né? No final,
O Houston venceu 118-105, quinta vitória do Houston na temporada, e o Thunder teve a sua 12ª derrota. Alperen Sengun foi o grande nome da equipe do Houston Rockets, foram 21 pontos, 19 rebotes e 7 assistências. Pelo lado do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque com 32, tá bom? Phoenix Suns conseguiu uma vitória apertadíssima contra o Utah Jazz por 113-112. O jogo foi absurdamente equilibrado, mas quem foi um diferencial durante todo o jogo para o Suns foi o DeAndre Ayton, né? O Utah tem uma dificuldade em defender garrafão, né? Teve muita dificuldade contra o Anthony Davis e teve também muita dificuldade contra o DeAndre Ayton. O Ayton teve uma performance maravilhosa. O Phoenix Suns, que não teve um bom perímetro, acabou jogando muito por dentro, então o Ayton foi muito municiado dentro do garrafão e ele acabou conseguindo contribuir. Tanto é que ele foi decisivo para a vitória no final. Na reta final do jogo, o Phoenix Suns conseguiu assumir a liderança, né? Conseguiu abrir ali 3 pontos de vantagem depois de um ótimo rebote ofensivo do Torrey Craig. Só que o Utah Jazz encostou, né? O Utah conseguiu encostar e abriu e deixou a vantagem do Suns para apenas 1 ponto. E aí, na última posse do Phoenix Suns, o Phoenix acabou se enrolando um pouquinho com a bola. O Devin Booker teve pouquíssimo tempo para chutar. O Booker, que inclusive estava fazendo um ótimo jogo. O Booker errou o arremesso. Caso o Utah pegasse o rebote, teria ali cerca de 5 segundos ainda para trabalhar a bola, o que poderia dar a vitória para o Utah Jazz, porque o Jordan Clarkson, por exemplo, estava quente no jogo. Só que apareceu o DeAndre Ayton. O Ayton, num movimento maravilhoso, conseguiu pegar o rebote ofensivo, queimou o restante do relógio e decidiu o jogo para o Phoenix Suns. E essa é a prova que você não precisa ser que um jogador não é só decisivo quando acerta um arremesso, quando acerta uma assistência. Não. Um jogador pode ser decisivo pegando um rebote. E foi o que aconteceu nesse jogo. O game winner do Phoenix Suns foi o rebote ofensivo que o Ayton pegou. E foram muitos rebotes, né? O Ayton conseguiu terminar o jogo com 21 rebotes, além de 29 pontos. Ayton foi decisivo. Pela primeira vez na temporada, o Dominaton entrou em ação. O Ayton foi muito dominante. Muito dominante. E é por isso, cara, que eu pego no pé do DeAndre Ayton. Porque quando ele quer, quando ele tem volume de jogo, o cara consegue ter atuações assim. Obviamente que ele não vai ter jogos assim sempre, mas ele poderia ter jogos de 20 pontos e 10 rebotes com mais frequência do que ele tem. Basta ele querer. Ele quis nesse jogo. Foi decisivo e o Phoenix ganhou graças ao DeAndre Ayton. Phoenix conseguiu sua 13ª vitória na temporada e o Utah Jazz a sua 10ª derrota, tá bom? Para fechar aqui o vídeo, vamos falar sobre Lakers e San Antonio, né? O Lakers e Spurs fizeram o melhor jogo dessa rodada, na minha opinião. O Lakers venceu por 143-138 graças ao velho, né? O velho LeBron James teve uma performance maravilhosa. O Lakers, que jogou sem o Anthony Davis, entrou ali não tão favorito como entrou no jogo anterior contra San Antonio. Mas mesmo sem o AD, o Lakers foi bem porque teve um LeBron James maravilhoso. No primeiro período, a gente viu o San Antonio atacando muito bem em transição, atacando muito bem por dentro. Foram 12 pontos dentro do garrafão do Lakers, enquanto o Lakers acabou conseguindo variar bastante o seu jogo, né? O Lakers conseguiu, ora atacar bem por dentro, atacar bem em pick and roll, e ora conseguiu atacar bem no perímetro. Tanto é que o Lakers chutou 5 de 9 na bola de 3, só que o San Antonio, por ter um volume um pouquinho maior nos 4 primeiros minutos, conseguiu sustentar uma vantagem no primeiro período, mas é uma vantagem de apenas 1 ponto. No segundo período, LeBron James e Dennis Schroeder voltaram muito bem, ambos meteram 16 pontos cada e lideraram o Lakers na reta final do segundo período. Lakers foi pro intervalo vencendo por 70-68. No terceiro período, aí o LeBron James destruiu. O LeBron teve um volume de jogo bizarro, conseguiu botar o Lakers com uma vantagem bem relevante. O Lakers venceu o terceiro período por 36-29 e chegou no quarto período muito bem. Antes de eu falar do quarto período, só um lance que rolou no final do terceiro período que assustou muita gente, né? O Westbrook foi disputar uma bola ali com o Zach Collins e acabou cortando a testa. Cara, saiu muito sangue. Foi uma cena meio assustadora, só que depois o Westbrook foi pro vestiário
tratou, voltou com band-aid e no final do jogo ele tirou o band-aid e dava pra ver que não tinha nenhuma marca. Então assim, foi uma cena assustadora, foi uma disputa de bola assustadora porque teve muito sangue, só que foi só o susto mesmo. Aparentemente não rolou nada de grave com o Westbrook. Zach Collins, inclusive, depois do lance ele foi ejetado, tomou uma flagrante 2. Falando sobre o quarto período, né? O San Antonio teve o seu melhor momento no jogo. San Antonio meteu 41 pontos no quarto período, foi altamente produtivo. Só que o Lakers teve um LeBron James muito forte. O LeBron meteu 13 pontos, meteu uma sequência de bola de 3 simplesmente fantástica, atacou bem no contra-ataque. Austin Reeves fez uma ótima duplinha com o LeBron na reta final do jogo. E o Lakers, graças ao velho, graças ao LeBron, graças ao vovô, conseguiu vencer 143-138, vitória importante. Lakers agora tem 7 vitórias na temporada, enquanto o San Antonio acumula sua 15ª derrota. LeBron terminou o jogo com 39 pontos, 11 rebotes e 7 bolas de 3 convertidas. Jogou demais. Eu até brinquei na análise desse jogo. Inclusive, vai dar uma conferida na análise específica desse jogo, que o LeBron meteu a skin do Stephen Curry na reta final, cara. Porque foi impressionante como ele chutou bem para 3 pontos. Além do LeBron, o Dennis Schroeder teve um ótimo jogo. Foram 21 pontos e 6 assistências para ele. Melhor jogo do Dennis Schroeder na temporada até aqui. E pelo lado do San Antonio, Keldon Johnson teve um duplo-duplo maravilhoso, 26 pontos e 10 rebotes. E o Tre Jones, o armador, teve talvez a sua melhor performance com a camisa de San Antonio. Foram 23 pontos para ele e 13 assistências. Grande vitória do Lakers e foi uma grande performance do San Antonio, que jogou muito bem. Se não fosse o LeBron, muito provavelmente o San Antonio teria vencido esse jogo, porque o Spurs teve ótimos momentos e teve inclusive um quarto período maravilhoso. Bom, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber sua opinião, o que você achou dos jogos, qual foi a grande performance na sua opinião. Pra mim, fica entre DeAndre Ayton e o LeBron James. Talvez eu até coloque o Ayton na frente. É que o LeBron teve o melhor jogo dele na temporada, né? É muito relevante o que o LeBron fez. Mas comenta aqui a sua opinião. Ó, fica ligado porque hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair. Tem muito conteúdo pra sair, então conto aí com a sua audiência. Lembrando, tá? NBA League Pass está em Black Friday, cara, exatamente. Quer assinar o League Pass com 30% de desconto? Tem como. O que você tem que fazer? Clicar no link que tá no primeiro comentário fixado, porque além de ter esses 30% de desconto por conta da Black Friday, você também tem 7 dias grátis para testar. Então não perde mais tempo, gafanhoto. Clica e garanta já o seu League Pass. Pessoal, é isso. Obrigado por sua audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.